Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de juvenis, personagens marcantes da Bíblia. Esta é a lição número 9. Esther, de exilada rainha, honrando a Deus e a sua identidade. No livro de Esther vou te mostrar 4 curiosidades e um erro sobre o livro de Esther. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais, por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu as minhas moças, ou melhor, eu e as minhas moças, também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Esther capítulo 4, versículo 16. Quem é Esther? Não sabemos se ela perdeu os seus pais durante a invasão ou já no cativeiro babilônico. Seu nome em hebraico é Hadassah, que significa murta, um arbusto com folhas conhecidas por exalar um cheiro agradável quando são esmagadas. É muito interessante essa ideia de esmagar e exalar um bom cheiro. Geralmente, quando nós somos esmagados por alguém, geralmente nós ficamos como? Arrogante, né, com a situação esbravejando, ou seja, dá uma ideia de nada suave, né? Aqui é diferente, aqui o perfume, quando é esmagada essa murta, ela exala um bom perfume, né? Um perfume agradável, né? Uma situação bastante curiosa. Os ramos das murtas eram utilizados pelos hebreus para cobrir as tendas na festa do tabernáculo. Por esse motivo, também sempre foi associado ao sentido de proteção ou cobertura. Este é o nome de Hadassah. É muito interessante esta ideia, falar um pouco da rainha Esther, né, o Hadassah, mas geralmente fala mais a ideia de Esther, né, que é uma questão bem diferente, por exemplo, de Absalão. Absalão era um homem muito bonito, tinha uma muito boa aparência. Entretanto, o seu caráter era algo terrível, era feio, né, vamos assim dizer, diferente de Esther. Esther tinha uma beleza física muito bonita e também era uma pessoa, o seu caráter também era muito bonito. Então aqui vemos, por exemplo, a ideia de esmagar e ser agradável, né, um perfume suave, e também a ideia de cobertura. A cobertura, a proteção é algo muito curioso no mundo feminino, de modo geral, é que a mulher tem sempre aquela ideia de proteger o filho, dar uma cobertura. É claro que nem toda proteção e nem toda cobertura a mãe deve dar para o seu filho. O seu filho deve, claro, arcar com algumas consequências de seus erros, mas ainda que seja algo simples, mas precisa ser ensinado para a criança que quando ela faz algo errado existe uma consequência, para que assim quando ele for adulto, né, for uma pessoa adulta, ela compreender que tudo que ela faz trará uma consequência. Mas de modo geral, a mulher, ela sempre protege, tem sempre aquele cuidado. Enquanto os pais pegam as crianças de qualquer maneira, a mãe tem sempre aquele cuidado. Talvez seja também essa ideia da murta, né, do nome de Hadassah, né, de proteger o filho, né, de dar cobertura. Uma rainha exilada, a festa. E qual é o crente que não gosta de festa? Fala a verdade. Certo dia, o rei da Pérsia fez uma extravagante festa para o povo na fortaleza de Suzã. Do mais rico ao mais pobre, todos foram convidados. Isso também eu acho muito interessante, a ideia de que todos foram convidados, independente da classe social, né? Enquanto ele fazia companhia aos homens, sua esposa, a rainha Vasti, oferecia um banquete às mulheres no palácio, no 7º dia das comemorações, quando o coração do rei já estava alterado pelo vinho. Aqui tem uma dinâmica muito interessante que veremos, por exemplo, que esse rei mandou trazer Vasti e ela não quis se apresentar. Por quê? Porque aqui o rei queria mostrar a beleza da sua rainha. No entanto, aqui não era necessariamente de mostrar a beleza da rainha para que ela ficasse com a glória por ser bonita, né, por ser bela, mas na verdade ele queria ostentar a rainha.
Há uma questão de soberba, de querer mostrar que até para uma rainha, né, até nisso ele era superior, ele era muito grande e ele era o bam do negócio. A ideia mais ou menos era essa. Mas a grande questão aqui, o grande perigo aqui, era porque ele já estava alterado pelo vinho. A Bíblia diz aos Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando a pessoa começa a beber vinho ou qualquer algo alcoólico, o que vai acontecer? Essa pessoa ficará alterada. Então veja que era uma festa já que durava alguns dias. Então, no caso aqui, muito vinho, muito álcool, né? Muita questão fermentada. Então veja que, se bem que aqui o vinho aqui deve ter uma outra conotação, aqui, que era o vinho de fato, mas não sei assim com todas as letras se era o mesmo vinho que nós conhecemos hoje, que é um vinho já industrializado, até porque na época não existia maquinário, então, mas a dinâmica é a mesma. Talvez não seja um vinho como nós conhecemos hoje, mas era o mesmo vinho, mas era um vinho que também embriagava. Esse aqui, nesse ponto aqui, não tem diferença. Não sei da qualidade da ideia, né? Mas aqui vemos que aqui ele estava embriagado com o vinho. O que é isso? As pessoas, quando estão embriagadas, fazem coisas completamente que vão ficar loucas depois. Não acredito que eu fiz isso. Por quê? Porque o álcool ele altera o cérebro da pessoa, os reflexos, tudo no ser humano, quando ele está alcoolizado, ele está completamente fora de si. Então, muitas pessoas ficam bêbadas, né? E embriagadas e por conta disso não se lembra nem sequer do que fez no dia anterior. Aí vem os escândalos, vem as coisas ruins e as decisões precipitadas, as questões, os negócios fechados de uma forma completamente errada, porque a pessoa não estava com seu raciocínio perfeito, então acaba fazendo um mau negócio, tomando uma decisão equivocada, e aqui nesse caso não foi diferente com o rei. O rei fez algo que ele não deveria ter feito. O concurso. Os acontecimentos que tornaram aquela festa tão polêmica e inesquecível resultaram em uma espécie de concurso para que o rei Assuero escolhesse uma nova rainha. As jovens virgens mais belas de todas as províncias deveriam comparecer ao palácio real e Esté era uma dessas jovens. É algo curioso a questão do concurso de beleza, que hoje seria, por exemplo, uma Miss Brasil, uma Miss Universo. Daria mais ou menos essa dinâmica, né? Ou pelo menos uma dinâmica parecida. É interessante que você compreenda, principalmente se você for uma menina, curiosa será se você for uma Esther também, ou uma Radassa, ou talvez até, quem sabe, uma Vasti. Pois bem, não há nenhum problema de você concorrer, por exemplo, a um concurso de beleza, por exemplo, até por você ser uma jovem de bela aparência. Entretanto, é perigoso um outro ponto, a ideia de querer menosprezar outras pessoas por sua beleza, não vai fazer como Absalão fazia, né? De querer mostrar, usar a sua beleza para o mal. A ideia é essa, né? A questão de Absalão, ele fazia isso, ele usava a sua beleza para influenciar de uma forma ruim as pessoas, né? Então você não deve passar por cima das pessoas, talvez porque tem uma beleza a mais do que as outras pessoas. Não há nenhum problema em ser bela. As filhas de Jó eram muito bonitas, a própria rainha Esther era muito bela, entre outras mulheres da Bíblia. A Eva, por exemplo, é muito possível que Eva tenha sido a mulher mais bonita que já existiu, é muito provável isso. Entretanto, isso não há nenhum pecado. Agora, você não pode e não deve usar a sua beleza física aparente para ter vantagens, para fazer coisas desaprováveis pela palavra, coisas que as pessoas, ou seja, fazer outra pessoa pecar, por exemplo, por causa da sua beleza. Então você precisa ter muito cuidado. Mas eu conheço um caso, por exemplo, de uma jovem que ela é muito bonita e ela pertencia a uma igreja, e alguém uma vez chegou para ela dizer que ela estava fazendo pessoas pecarem por ela ser bonita. Isso não era verdade. Aí os homens olhavam porque de fato era uma jovem bonita, claro, as pessoas vão olhar. E o que aconteceu com essa mulher, né, com essa jovem? Essa jovem,
ela acabou, por conta disso, achando que ela não queria ir para a igreja porque não queria fazer os irmãos pecarem, e ela andava muito decente, é verdade, ela não tinha nenhuma vaidade, então, portanto, ela tinha uma beleza dela, era a beleza que Deus deu a ela. Mas por conta dessa palavra que ela recebeu, o que ela fez? Ela começou a andar de qualquer maneira, já não se vestia bem para ir à igreja, ela já não tinha mais o cuidado, a higiene pessoal dela começou a mudar. Então ela começou a se afastar da igreja porque ela não queria fazer os irmãos pecarem. Conclusão, essa jovem acabou se desviando do caminho do Senhor porque ela recebeu uma palavra que não era verdadeira. Ela foi culpada, vamos colocar assim, né? Porque era uma jovem muito bonita, de boa aparência, inclusive era muito espiritual. Então nós precisamos ter muito cuidado nesse sentido da beleza, de falar da beleza em si, para que as meninas, principalmente, os homens não têm muito essa vaidade, né? Mas principalmente as meninas, e mais uma vez, não é nenhum pecado isso, você ser bonita, você cuidar da sua aparência, não há nenhum problema nisso, mas você não deve, numa questão de concurso, por exemplo, querer passar as outras meninas para trás, por exemplo, fazer as situações de trapaças, né? No bom sentido da palavra, né? Ou no mau sentido da palavra, que seria o mais exato, né? O mais correto dizer. Então você deve ter cuidado com este negócio. Então veja que aqui foi feito aqui um concurso e Esther, como era uma dessas jovens, né? Bonita, ela acabou sendo também chamada, né? Bonita, bela e virgem, né? Então ela também foi chamada para este concurso. Então cuidado. Uma rainha humilde, não há cuidado, não é questão de ser chamado para uma festa, não há nenhum problema por causa da sua beleza. Mais uma vez, vou enfatizar, você sim pode concorrer, fazer um concurso de beleza, não há nenhum problema nisso, mas mais uma vez, você precisa ser... vou te dar um exemplo mais prático. Porventura você é uma jovem muito bonita e vai prestar um concurso de beleza, por exemplo, foi chamada para isso, e você fica em segundo lugar, por exemplo. É claro que você vai ficar triste, é claro que você vai ficar triste, porque você queria ficar em primeiro lugar, mas é melhor você ficar em segundo lugar de uma forma honesta do que em primeiro lugar de uma forma desonesta. Uma rainha humilde. Imagine vencer um concurso envolvendo todas as províncias de um vasto reino e passar de jovem exilada a rainha da Pérsia. Por muito menos glória, algumas pessoas se esquecem de suas origens e permitem que o poder suba à cabeça, tornando-se soberbas, mas Esther não agiu assim. Aqui está a questão da beleza. Quando nesse ponto a pessoa, de repente, uma beleza, chega nesse ponto de ser levada a alguma questão, né? Talvez, no nosso caso, a gente não tem uma rainha, né? Mas algo de uma natureza parecida, ser, talvez ter uma fama ou um sucesso na mídia, por exemplo. Será que essa pessoa que outrora estava na igreja, cantando na igreja, louvando ao Senhor, agora que está na mídia por causa de um concurso, será que ela vai continuar firme no propósito dos valores do Senhor? Vai ficar honrando a Deus, mesmo agora que está com um sucesso e, em alguns casos, até mesmo com a situação financeira muito melhor? Será que ainda vai continuar honrando a Deus? Porque por muito menos as pessoas... por muito menos glória, né? Por muito menos sucesso, as pessoas deixam a Cristo de lado, mas Esther não agiu assim. Esther continuou firme. Por quê? Porque ela era uma rainha humilde. Ela tinha ali a característica da humildade. Então ela aceitava a situação de ser rainha, mas de forma nenhuma ela deixava isso subir a sua cabeça. Quantas pessoas hoje têm deixado a fama ou até o cargo subir a cabeça? E aqui em todos os sentidos, tanto espiritual quanto não espiritual, as pessoas têm deixado o seu cargo, a sua posição subir a cabeça e têm sido pessoas soberbas. Deus não está neste negócio. O palácio muda você? O príncipe Amã, de uma forma geral, falar em questão de palácio, vem também a ideia do castelo. De forma geral, qual é a diferença do castelo para o palácio? O palácio é onde mora o príncipe, a princesa, o rei, a rainha. Ou seja, o palácio é uma moradia. O castelo dá mais ideia de fortaleza. Dá mais ideia de uma situação para... é uma fortaleza, que é onde vai, na verdade, criar aquela ideia de uma guerra, por exemplo. Se você quiser tirar uma outra dúvida, eu acho muito interessante o hino 581,
vai falar, que foi escrito por Martinho Lutero, fala sobre o Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus, ou seja, a nossa fortaleza é o nosso Deus. Então, o palácio é a ideia de moradia, as pessoas moram no palácio, mas numa questão de guerra se vão guerreiam pelo castelo. O príncipe Amã. Amã era um príncipe importante no Império Persa, que havia sido exaltado por Assuero e colocado acima de todos os príncipes, a tal ponto que todos os súditos do rei inclinavam-se diante de Amã. Mas Mardoqueu não o fazia. O príncipe então se encheu de furor ao perceber aquilo e, descobrindo que Mardoqueu era judeu, decidiu dar lugar ao seu ódio, elaborando um plano diabólico para matar todos os judeus da Pérsia. Veja bem onde que ponto chega uma pessoa por causa da soberba, devido à soberba. Mardoqueu aqui não se inclinava para Amã, então Amã ficou furioso com esse negócio. E quantas pessoas hoje, até mesmo no meio evangélico, no nosso meio, por alguma razão, por causa que talvez não cumprimentou a outra pessoa, né, faz um estardalhaço e faz coisas, criam situações por causa de coisas tão desnecessárias. Por quê? Porque a soberba entrou no coração. Ah lá, fulano de tal não fala com você, o irmão ou a irmã não fala com você. Então cria-se. É claro que isso geralmente, de uma forma geral, tem mais a ver com o mundo do que conosco, mas também nós não podemos tapar o sol com a peneira. Sim, existem alguns casos muito pontuais, é verdade, de pessoas que se acham um príncipe, né? Se acham o bambambam. Então toda pessoa tem que falar com ele, talvez um pastor, o líder do departamento, ou coisa do gênero, né? Ou talvez até mesmo um professor da escola bíblica dominical. Nós não devemos ter essa questão de soberba. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas ele resiste ao soberbo. Então nós precisamos compreender que nós precisamos ser como Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, nós temos que ter humildade de coração e não aparentemente ser humilde, né? Quantas pessoas hoje parecem ser humildes, mas na verdade são soberbas, né? Na sua profundidade, seu coração é soberbo. Então veja que aquele Amã criou aqui uma situação, um plano diabólico para matar os judeus da Pérsia pela questão da soberba, né? O plano maligno. De maneira ardilosa, Amã convenceu o rei Assuero de que havia um povo nas províncias da Pérsia que tinha as suas próprias leis e não obedecia às leis do rei. Desconhecendo os motivos ocultos de Amã e que a rainha era judia, ou seja, qual era o motivo oculto de Amã? Era por causa que Mardoqueu não se inclinava para ele. E que a rainha era judia, o rei Assuero deu autorização para a execução do plano genocida. Amã marcou uma data e se preparou para o dia da matança. Olha que situação, olha que plano maligno. Tudo por causa de uma situação de uma pessoa que não quis se inclinar a ele, não quis dar reverência a ele. Olha que ponto que chega o ser humano, até que ponto chega a soberba do homem, né? O adversário põe a soberba no coração do homem e o homem acaba se perdendo por essa questão. Quem é você no palácio? Ela poderia tentar se passar por uma rainha persa sem ter compaixão dos seus e não fazer nada por eles. Afinal de contas, eram apenas súditos e ela a esposa do rei. Esther nunca deixou de ser Hadassa. Ela sabe exatamente quem é, quando vista apenas como uma humilde jovem exilada, e também sabe quem é quando está no conforto de um palácio. Esther aprendeu a ser fiel ao Senhor em uma terra idólatra e não se corrompeu, nem quando humilhada, nem quando exaltada, porque tinha senso de propósito. Veja que é muito interessante que Esther, ela, de qualquer forma, ela não mudou a sua essência. Vejamos que muitas das vezes as pessoas tendem, por causa de uma situação, por causa de uma mudança, mudar completamente a sua essência. Como Ananias, Misael e Azarias, que também não mudaram a sua essência, continuaram firmes no mesmo propósito. E Esther aqui, ela poderia, como rainha, deixar as coisas de lado, não ter nenhuma compaixão pelo seu povo. Afinal de contas, eles eram apenas súditos e ela era a rainha, era a bambambam, não poderia ser a bambambam, mas ela não via dessa forma. Mais uma vez,
Esté era uma pessoa humilde, ela se importava com o seu povo e principalmente ela não perdia a essência do Senhor. Ela estava ali firmada no mesmo propósito com Deus. Ela não deixou aquela glória de ser a rainha subir a sua cabeça, então ela permaneceu firme no propósito. Ela era uma jovem, mas que era uma jovem humilde, que mesmo sendo uma jovem ou uma rainha, ela continuou com o mesmo comportamento, ela não mudou a essência. E nós também devemos fazer o mesmo, né? Jamais mudar a nossa essência, sermos sempre o mesmo. Então, não vou colocar aqui numa questão dentro da igreja ou fora da igreja, nós precisamos ter a mesma essência, tanto na igreja quanto lá no mundo, no trabalho, quando ninguém está nos vendo, nós precisamos ter o mesmo caráter, a mesma essência. Agarre uma oportunidade. Que história emocionante, uma atitude de fé nos últimos momentos de esperança, o favor do rei, o vilão enforcado na forca que ele mesmo criou e um povo inteiro salvo da morte. Isso tudo por causa da questão da Esther, né? Ver como mudou todo o cenário, né? O final dessa história seria totalmente diferente se por medo, ambição, indiferença ou qualquer outra coisa a jovem rainha judia não tivesse honrado a Deus no local onde ele a colocou e agarrado a oportunidade que teve de mudar a história. O que você faria no lugar dela? Será que você, ou eu, né? Será que nós teríamos o mesmo comportamento de Esther? De se mantermos firmes? Veja que a Esther, ela chegou ao ponto de estar até mesmo pronta para morrer. Se perecer, pereci. Importante, trazendo para nós, né? Importante é que eu tenho que fazer, eu não vou ficar fazer vista grossa diante dessa situação. Eu vou estar, vamos preparar um jejum, você vai jejuar, eu também vou jejuar, nós vamos jejuar e eu entrarei na presença do rei. Eu sei que eu não posso entrar na presença do rei, mesmo eu sendo rainha, mas eu vou me arriscar, eu vou fazer isso pelo meu povo. E quando ela entrou, o rei estendeu o cetro, que era um sinal de aprovação, de autorização, que ela não iria sofrer nada, absolutamente nada. Isso era um sinal de que ela não iria sofrer nenhum dano. Então o rei estendeu o cetro, foi uma confirmação. Então ela veio e mudou toda a sua história. Mas por que ela mudou a história? Porque ela não teve medo, ela não teve ambição, ela não ficou indiferente à situação. Então, o que nós viemos ter mais uma vez, agarrar a oportunidade de mudar a história, agarrar a oportunidade de honrar ao Senhor, independentemente das circunstâncias. Nós viemos praticar este negócio. Para concluir, uma pessoa pode perder dinheiro, saúde, status, mas ainda assim ter uma essência relevante se souber que nenhuma dessas coisas define quem ela de fato é e o propósito de Deus para ela. Jamais se perca moldando-se ao meio. Vigie para não perder o seu senso de propósito para o qual Deus o designou desde antes do seu nascimento. Sem isso, oportunidades grandiosas podem ser desperdiçadas, assim como planos e propósitos que o Senhor deseja cumprir em sua vida e por meio dela. Então veja que sim, nós devemos a cada dia mais, independente das circunstâncias, permanecermos fiéis àquilo que o Senhor Deus nos honrou, aquilo que Ele nos chamou para fazermos, né? Bom, se você está comigo aqui até agora, se você gostou desse vídeo, você compartilha com seu amigo. Se você não gostou, compartilhe com um fariseu. Eu te falei sobre o livro de Esther, que tinha 4 curiosidades e um erro. Pois bem, primeira curiosidade, o livro de Esther não menciona o nome Deus. Segunda questão, apesar de não mencionar o nome de Deus, o livro de Esther menciona o nome de um rei pagão 190 vezes. Número 3. O livro de Esther possui o maior versículo da Bíblia, Esther capítulo 8, versículo 9. E a quarta curiosidade é que há apenas 2 livros na Bíblia que têm nome de mulher, Ruth e Esther. Ruth é uma moabita que se casou com um hebreu
E Esté é uma judia que se casou com um rei não judeu. Isso é muito curioso. Uma outra questão que eu falei também sobre a questão de um erro. Existe um erro no livro de Esté. Na verdade, não é um erro no livro de Esté. Existe uma interpretação errada no livro de Esté, que muitas das vezes é ensinado errado, mas aqui na nossa lição ela está correta. É que é mencionado que Mardoqueu é tio de Esté, o que não é verdade. Na verdade, Mardoqueu ele é primo de Esté. Você pode ver isso em Esté capítulo 2, versículo 7. Portanto, Mardoqueu ele é primo de Esté e não tio, como muita gente sugere, muita gente prega, mas está errado. Hora da revisão. Número 1. Ela foi levada juntamente com seu primo Mardoqueu por Nabucodonosor para o exílio da Babilônia, quando este dominou Judá e fez prisioneiros judeus no período do rei Jeconias, conhecido como Joaquim, de Judá. Número 2. O relato bíblico revela que Esté não declarou sua parentela, isto é, que fazia parte do povo judeu, e fez isso segundo as orientações do seu primo Mardoqueu, porque ela decidiu cumprir suas ordens enquanto rainha, da mesma maneira que cumpria antes. Número 3. Matar todos os judeus existentes em todas as províncias do reino persa. Número 4. A pessoa era sentenciada à morte, a menos que o rei estendesse a ela o seu cetro de ouro. Número 5. Esté não paralisou diante dos riscos. Ela foi corajosa, enfrentou os riscos porque compreendeu que eles sempre vêm junto a grandes oportunidades. Portanto, se o Senhor te colocou numa situação que você vai ter aí um risco, saiba que por todo risco existe sempre uma grande oportunidade. E que oportunidade é essa? De continuar honrando o nome do Senhor e mudar a história. Talvez você não consiga mudar a história do mundo, mas pode mudar a história do lugar onde você mora, da sua cidade, da sua igreja. Você pode, assim, fazer muitas coisas e fazer a diferença onde você está. E o nome do Senhor ser glorificado através da sua vida. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!